O que eu vou contar para vocês agora é algo que todos sabemos que acontece, mas que preferimos fingir que não. Eu vou contar para vocês a história do Eduardo, que infelizmente é a história de muitos outros meninos também. Depois de ter sido transferido da escola pela sua mãe, pela terceira ou quarta vez, Eduardo já estava perdendo a esperança de ser tratado de maneira igual às outras pessoas eram tratadas. Mas afinal, o que Eduardo tinha de diferente? Bom, isso eu vou contar para vocês daqui a pouco. Finalmente chegou o dia de entregar os papéis na secretaria, mas a pergunta que rodava na cabeça de Eduardo era a seguinte: será que agora iria ser diferente? Ao chegar na escola, a primeira impressão que ele teve já não foi das melhores. O inspetor de alunos não parecia muito amigável, mas não importava. Eduardo continuou caminhando. Ele foi caminhando lentamente pelo pátio. Ele estava com receio. Afinal, o que será que ele encontraria dessa vez, depois de tanto tempo de chacota e zombaria? Chegando na secretaria, ele entregou os papéis e mostrou o celular ao secretário. Você deve estar se perguntando por quê. Bom, Eduardo, ele era mudo, portanto, essa era a forma que ele tinha de se comunicar com as pessoas. Aliás, era assim que as pessoas o chamavam normalmente, não pelo nome, mas de mudinho. Saindo da secretaria, Eduardo notou um grupo de alunos que fitavam os olhos em tom de desprezo. Ele pensou, se a minha presença já parecia incomodar sem que eles soubessem que eu era mudo, o que aconteceria se descobrissem? Bom, você vai descobrir isso em breve. Eduardo não sabia como isso havia acontecido, mas eles já sabiam que ele era mudo. O fato dele ser extremamente tímido e inseguro também não ajudava muito. 2 meninos que fitavam ele no dia anterior caminhavam colados, para provocar mesmo. Quando ele foi andando, ele foi chegando na escada, percebeu que havia outro grupo em tom ameaçador. Logo começaram a empurrar, ofender, provocar. Pois é, foi desse jeito que Eduardo começou o seu primeiro dia de aula. Era apenas o seu segundo dia na escola. Para piorar, ele estava preocupado porque estava atrasado. Será que o professor iria deixar ele entrar? Afinal, era apenas o primeiro dia. Bom, eu acho que você já sabe o que aconteceu, né? A aula já tinha começado, portanto, o professor não deixou ele entrar. Ele não quis nem saber, simplesmente mostrou a hora no relógio e falou: não, você está atrasado, não vai entrar não. Eduardo ainda tentou argumentar, mostrando o texto no celular, o professor não quis nem saber. Ele nem sabia que Eduardo era mudo ainda. Bom, Eduardo descobriu que nada é tão ruim que não poderia piorar. Cabisbaixo, começou a caminhar em direção ao pátio. Foi quando ele trombou com Ana, uma menina extremamente bonita, mas também muito metida. O celular dela caiu no chão, Ana ficou furiosa. Tratou Eduardo como se ele fosse um bicho. Eduardo, acuado, pegou o celular e devolveu para ela, que lhe deu um empurrão. Será que Ana iria conseguir entrar na sala? Provavelmente não. Eduardo resolveu parar na escada para ver se o professor iria deixar, afinal ele não podia ter entrado. Será que Ana entraria? Para sua frustração, Ana entrou. O que era pior? Zombarem de Eduardo ou Eduardo ser ignorado desse jeito? Bom, como vocês podem perceber, ser ignorado nem sempre é assim tão ruim. Eduardo estava finalmente na sala de aula, tentando acompanhar a aula de Revolução Francesa do professor de História. Não demorou muito e os meninos começaram a debochar de Eduardo outra vez. Mexer com ele, esperava alguma reação, mas Eduardo não conseguia reagir. Ele não tinha atitude, ele não tinha ação. Ele se sentia acuado, intimidado. Ele pensava que se ele ficasse quieto, a situação iria melhorar. Mas na verdade, quanto mais quieto Eduardo ficava, mais piorava. O professor viu e chamou a atenção. Eduardo pensou que depois que a bronca que o professor tinha dado neles, ele teria um pouco mais de sossego. Eduardo estava completamente enganado. Saindo da aula no dia seguinte, ele se isolou na muretinha da escola, como ele já havia feito no dia anterior. Afinal, Eduardo não conseguia se relacionar com ninguém. Mas para o seu azar, o grupinho de sempre apareceu para intimidá-lo. Eduardo pensava: meu Deus, por que me perseguem tanto? Ele sabia que precisava reagir àquela situação, mas ele simplesmente não conseguia.
O menino que o ameaçava dizia que se ele não reagisse, ele bateria em Eduardo até que Eduardo conseguisse falar. Mas quanto mais intimidado ele era, mais acuado ele ficava. Estava claro para Eduardo que aquilo iria terminar muito, muito mal. Infelizmente, o roteiro desse filme muitos de vocês já conhecem. Até que finalmente o pior aconteceu. Sem mais nem menos, os meninos derrubaram Eduardo no chão e começaram a chutá-lo. Chutaram seu rosto, barriga, costas. Algumas meninas tentaram impedir, mas não teve jeito. Ele ficou lá desacordado por um tempo. Várias pessoas ficaram ao seu redor, mas ninguém ajudava. Até que finalmente chegou o professor da história. Eles chamaram o SAMU e o resultado disso, além dos hematomas, foi uma fissura em um dos seus ossos, do rosto e 2 de sua costela. Mas apesar disso, o que mais doía em Eduardo era sua alma. Enquanto esteve internado, Eduardo descobriu que os meninos que o agrediram haviam sido encaminhados para a Fundação Casa. Soube depois que um deles havia perdido a mãe, morta pelo próprio pai que era alcoólatra. Mas nada justificava o que fizeram com ele. Recuperado, voltou à escola e se sentou no banco do pátio externo. A menina havia deixado cair o marcador de livros. Eduardo pegou e entregou a ela. O sorriso de gratidão da menina inundou a alma de Eduardo. Em seguida, ela disse que lamentava o episódio de agressão e perguntou se ele estava bem. Ele respondeu positivamente. Então ela perguntou o seu nome. Como sempre fazia, Eduardo pegou o celular, digitou o nome e mostrou a ela. Ela se chamava Thaís. Eduardo reparou que Thaís lia um livro de Sherlock Holmes. Era o livro chamado Um Estudo em Vermelho. Era o favorito dele. A identificação de Eduardo com Thaís foi instantânea. Nesse momento, Eduardo se lembrou de uma frase de seu pai. Antes de morrer, o pai dele disse que a esperança não é a última que morre, mas sim a última que vence, mesmo que ela seja pequena, mesmo que seja apenas um fio de esperança.